Nelson, você tem dúvidas aí sobre Ricardo Salles? Podemos, a gente estava falando de Faz você, aquela pergunta que você está martelando na cabeça. Já. Não, a gente estava falando aqui da corrida do Boulos e do Ricardo Nunes, que estão na frente das pesquisas. Ricardo Nunes que está tendo apoio, aparentemente, do PL, que te descanteou nessa conversa. A gente estava falando, Salles, que aparentemente a estratégia do Valdemar é de apostar no centro ou no Ricardo Nunes para tentar ter competitividade no segundo turno, pegar uns votos que vêm ali da Tabata e tal. Você se sente traído nessa história aí pelo partido, por ser alguém que estava lá desde o começo? O Ricardo Nunes, ele ficou na neutralidade no ano passado entre Lula e Bolsonaro nas eleições e você estava lá fazendo campanha. Como é que você fica agora nesse jogo? E deixa eu só emendar uma outra pergunta. Existe a possibilidade de você ir para um outro partido e se candidatar? Não quero causar nenhum tipo de... Pela cara que eu acho que ele respondeu, pela cara que ele fez aqui, ele já respondeu. Pela cara ele já deve ter a ficha assinada. A resposta é sim. A resposta é sim. É só uma dúvida. Vamos lá. Primeiro, eu acho o seguinte. Eu não me sinto traído nesse sentido. Eu me sinto traído em outro sentido que eu vou te explicar. Primeiro, o PL já estava com o Ricardo Nunes antes da nossa turma bolsonarista entrar no PL. Então, é preciso reconhecer isso em homenagem à verdade. Ou seja, o PL já tinha, na Secretaria de Verde e Meio Ambiente, 2 subprefeituras, Butantã e Campo Limpo, presença no governo do Nunes. Né? Então ali há uma verticalização. Valdemar, Antônio Carlos Rodrigues, Isaac Félix, que é o vereador, Ricardo Nunes. O PL já estava no governo Ricardo Nunes. Até aí, eles não mentem quando dizem a gente já tinha uma relação prévia. É verdade. Acontece que e o PL tinha uma bancada de 30 deputados federais. O PL era isso, era um partido de 30 e poucos deputados federais e que saltou de 30 e pouco para 99 graças a um fenômeno. Que fenômeno é esse? O bolsonarismo. Os deputados da direita, liberal, conservador, etc., entraram no partido e transformaram o partido de uma bancada de 30 e tantos numa bancada de 99. Fez 17 deputados estaduais. Então, assim, é impossível você dizer que nada mudou no PL com a entrada da turma nossa. Impossível. Ao contrário, o PL ganhou a força que tem em termos de fundo partidário, tempo de televisão, representatividade no Congresso e tudo mais, e na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, graças aos deputados, graças ao presidente Bolsonaro, em maior medida, é claro, mas graças aos deputados bolsonaristas, tanto estaduais quanto federais. E isso muda tudo. Então, o partido emerge dessas eleições de 2022 gigante, graças a nós. Porque, do contrário, ele continuaria sendo um partido de 30 deputados federais, 30 e pouco. Então, não tem cabimento. Você transforma um partido na maior bancada do Brasil, com o maior fundo partidário, o maior tempo de televisão, e você fala assim, não, eu vou abrir mão de ter candidatura própria na maior cidade do país para manter uma aliança com um prefeito que, no fundo, era um vice, que foi colocado lá para esperar o nosso colega, nosso amigo Bruno Covas, morrer, coitado. Todo mundo sabia que o coitado do Bruno, foi meu colega de secretaria, inclusive, a pessoa que eu gostava muito, estava doente, em um estado praticamente irreversível. Puseram o Nunes para dizer, olha, o Bruno, infelizmente, não sobrevive, vai ter que assumir alguém. Quem vai assumir? Um cara do establishment, né? Um cara aqui da turma, que vai manter tudo do jeito que está. Nada como antes. O cara foi colocado lá para manter tudo como estava. Foi colocado lá, foi um acordo de Milton Leite, João Dória, Bruno Covas e o próprio Baleia / Ricardo Nunes. Ele foi colocado lá para manter tudo como antes. Tanto que ele manteve toda a administração dos tucanos até agora. Parece que agora, daqui para frente, ele está liberado para mudar essas coisas. O que acontece com a cidade de São Paulo? A cidade tem 35 bilhões em caixa. Então o cara não tem nem a desculpa de dizer, olha, eu não estou fazendo nada porque a cidade está quebrada. Não, a cidade não está quebrada. A cidade tem 35 bilhões de caixa e a cidade, não obstante tenha 35 bilhões de caixa, assim, tá uma porcaria. E não adianta fazer obra de recapeamento do dia para a noite, sabe-se lá se superfaturado ou não, mas tudo sem planejamento, a cidade está um inferno, só para querer mostrar serviço nos 45 do segundo tempo. Porque a pergunta que nós temos que fazer é, pô, e até agora você fez o quê? Não fez nada. Então, assim, nós... Mas e a chance? Bom, e onde você se sentiu traído? No PL você não vai conseguir a candidatura. Nesse ponto eu me senti traído. Não pelo PL não me dar a vaga, porque eu te disse, ele já tinha uma relação com o Ricardo Nunes. Quanto a isso, não há discussão, é verdade.
Mas, por outro lado, o terceiro deputado mais votado do partido no estado de São Paulo, primeiro foi a Carla, que não tinha interesse na prefeitura, o segundo foi o Eduardo, que também não tinha interesse, o terceiro era eu. Como é que você descarta o terceiro deputado mais votado com 641 mil votos? Sendo que na capital eu fui o segundo, eu fiquei na frente do Eduardo, inclusive, na capital. 640 mil votos. Você fala, não vou fechar com o meu próprio deputado da casa, vou com um prefeito que ninguém conhece, quem conhece não gosta, uma administração mal avaliada. A troco de quê? Só os bastidores da política brasileira para explicar esse tipo de coisa. Primeiro eu vou discordar, porque eu fui coordenador da campanha do Bruno e eu sei os bastidores. E a versão que o Ricardo falou, com todo respeito, não é bem essa. Primeiro que a gente não contava que ele fosse morrer, porque ele estava em período de tratamento. Segundo, que o Ricardo apareceu como candidato aos 45 minutos do segundo tempo e a decisão foi na minha casa, então eu participei dos bastidores, porque os candidatos a vice-prefeito eram o Celso Russumano, num primeiro momento, que demorou para atender, depois o Datena, que desistiu, para variar, desistiu aos 45 minutos do segundo tempo, e nós tínhamos alguns players que foram colocados na mesa, e lógico, o Ricardo teve a principal opção do Ricardo era porque trazia um outro partido e quebrava aquela história de PSDB, sempre PSDB não consegue ampliar, basicamente foi isso. Lógico, tem todo um contexto maior, tinham outros nomes, e o Ricardo foi o escolhido e foi mais ou menos isso. Mas isso não contraria o que eu falei. Não, você falou que não, porque escolheram o Ricardo para manter a maioria, não sei o quê, mas eu quero entender o poder e tal. Mas eu quero entender um negócio com ele, assim. Aí eu quero fazer uma pergunta para ele. Não, eu só tava aqui, é que eu tinha que fazer um reparo, né? Eu vi um negócio que eu participei do bastidor, né? Fui coordenador do Mas foi traído ou não foi traído? Não foi. Não, eu quero essa é a pergunta, foi traído ou não foi traído? Na política, a gente escolhe, muitas vezes a gente escolhe as brigas, você sabe, né? A gente mira, mas você em algum momento peitou o Valdemar, se a palavra não for essa, você pode me corrigir. Peitou o Valdemar e peitou o Bolsonaro. Peitou. As duas maiores lideranças do PL. Você não acha que o resultado final iria ser esse? Vamos lá. Primeiro, eu não peitei o Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro, a primeira coisa que ele falou quando pousou no Brasil, na entrevista aqui, a Jovem Pan, foi perguntado pelos repórteres, não lembro quem foi que perguntou. Fui eu. Foi você. O que ele respondeu? Ele participou. Quem era o candidato dele à prefeitura? Era Ricardo Salles. Pois é, então dizer que eu peitei o Bolsonaro, ele dizendo de público que o candidato dele era eu acho que não é bem assim. A diferença é a seguinte, o Valdemar, com o Antônio Carlos Rodrigues, com todo mundo que tem a ligação com o Ricardo Nunes, não queria o meu nome. E tava meio que puxando um cabo de guerra ali com o Bolsonaro falou, não, vamos resolver e tal, e a turma trabalhando loucamente no bastidor para não ser eu. E sem me dizer face to face aqui, porque eu procurei o Valdemar para conversar 3 ou 4 vezes, inclusive fui no partido aqui no PL em São Paulo, cheguei lá, ele estava reunido com o Luiz Fernando Machado lá de Jundiaí e tal, ele não quis conversar, vazou. Que os bastidores falam que você realmente não procurou. Não é verdade, eu tô contando aqui o fato, eu fui na sede do PL, Valdemar estava com o Luiz Fernando Machado dentro da sala, inclusive acabou indo pro PL prefeito de Jundiaí. Prefeito de Jundiaí. Tadeu, que é o presidente estadual do PL, fui conversar com o Valdemar. O Valdemar vazou e eu conversei com o Tadeu. Falei, Tadeu, vim aqui para dizer que eu quero ser candidato assim, assado, papapá. Eu queria conversar isso com o Valdemar, mas eu acho que ele percebeu que era esse o assunto, vazou. Mas, Salles, você não respondeu a pergunta crucial. Ué, Marcelo, se eu posso mudar de partido? É óbvio. Posso. Mas não é se você pode, é se você tem vontade. Se ele vai mudar. A pergunta não é direta. Não, a pergunta é dizer que eu vou é o partido. Qual é o partido? Vai mudar e qual é o partido? Não depende só de mim. Primeiro preciso o PL. Mas você quer ser candidato ainda a prefeito de São Paulo? Não é nem... Além de eu nunca deixei de querer. Porque o Kim Kataguiri também não tem partido. Falar que o Kim Kataguiri tem União Brasil. Acho que o União Brasil vai dar a legenda? Então, mas... O partido do Milton Leite foi quem abraçou, foi quem avalizou o nome do Ricardo para ser vice do Bruno Covas, vai agora dar a legenda pro Kim Kataguiri? Isso é só quem não conhece política para imaginar isso. A questão não é essa, a questão é, primeiro, tem uma discussão no PL
se o PL me autoriza a sair do partido ou não. Eu não quero sair, ao contrário do que talvez tenha parecido, Wilson. Eu não quero sair brigado com o Valdemar, só que acho que ele não deu o devido peso à bancada bolsonarista, ele preferiu manter aquela sistemática de centrão, que é eu apoio quem me deu espaço no governo, quem me dá cargo, quem me dá verba, quem me dá isso. Isso é a metodologia centrão. É que diferente. Ele tem uma relação muito forte com o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos sucedeu ele no ministério. Eu não tô nem criticando a relação deles. Disse, a relação deles é legítima no sentido de que ela já existia. Eu tô só dizendo o seguinte, que diante deste novo cenário, em que entram pro PL pessoas que têm uma outra visão de política, uma política que não tem nada a ver com o modus operandi do centrão, nós não fazemos barganha. Nós, deputados ideológicos, que têm uma visão de política pelos valores que ela representa, pelas propostas e tudo mais, eu não estou lá para trocar, então abre mão da sua candidatura e a gente te dá 2 secretarias. Eu não quero nada disso, zero. Não quero no governo do Estado, não quero no governo federal, se fosse o Bolsonaro, e não quero na prefeitura do Ricardo Nunes. Nunca foi minha intenção barganhar. A lógica é diferente, a lógica dos deputados, dos políticos do Centrão, é a lógica da barganha. É você criar dificuldade para depois vender a facilidade, vender no sentido de barganhar. Nós não. Nós temos uma visão, e foi isso que eu defendi partidariamente. Nós fomos eleitos a maior bancada de deputados federais de São Paulo e do Brasil. Maior bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Foi eleita graças aos nossos princípios e valores. Graças às coisas que nós acreditamos, graças à visão de mundo que nós temos. E ela é incompatível com o Ricardo Nunes, desculpa. Mas os deputados do PL, meu sentimento é que você ficou sozinho nessa briga. Você está enganado. Os deputados bolsonaristas ficaram todos do meu lado. Só que na hora H, o que vale? Quem tem o comando dos diretórios. Não, mas eles não se manifestaram. Imagina, manifestaram de monte. Tinha café da manhã na minha casa a cada 15 dias. Só que a hora que chegou uma situação que o Bolsonaro começou a ficar acuado, cercava ele de um lado o Valdemar, punha ele para tirar foto do lado do Nunes, ele com uma cara assim de quem não estava gostando, mas tirava foto. Punha o Tarcísio, punha ele do lado do Ricardo Nunes para tirar foto. Bolsonaro, chegou uma hora que o Bolsonaro, coitado, e por isso que eu disse que eu não peitei o Bolsonaro. Eu tive essas conversas com ele inúmeras vezes. O Bolsonaro estava, de certa forma, ele foi emboscado pela política tradicional. O Bolsonaro foi emboscado pelo sistema do Centrão. E ele, não é mais presidente, cheio de problema e tudo, mas não tem mais essa disposição. Se você não for o candidato a prefeito, você não apoiaria o Ricardo Nunes? Não há a menor hipótese de eu apoiar o Ricardo Nunes. Por uma razão simples. Mas não seria um projeto anti-Boulos? Mas eu não acho que o problema está em ser anti-Boulos. Eu acho que o Centrão é pior para São Paulo, pior para o Brasil, do que a esquerda. Porque a esquerda você sabe o que é. Esse cara é contra isso, contra a privatização, você sabe o que ele é. O Centrão é um troço camaleão. Ele tem 1000 propostas, mas na hora H barganha e apoia tudo que a esquerda quer apoiar, desde que pague o preço, desde que dê a secretaria. Centrão. Ué, mas não tem alternativa. Queria eu e o Diogo éramos do Novo. Né? O Novo, infelizmente, graças a essa visão imperial e absolutista do João Amoedo, explodiu. É uma pena, porque o Novo tem gente muito boa, tem boas ideias, tem boa coisa. Agora, a hora que você vê uma política dominada por o monopólio dos caciques partidários, e essas reformas eleitorais estão fazendo cada vez mais um afunilamento, que você não tem outra alternativa. Como a lei brasileira não te permite concorrer sem partido, como é nos Estados Unidos, como são em outra... Eu acho que nós ganharíamos muito, inclusive, Paulo, se no Brasil pudesse ter candidatura avulsa. Para você não ter independente. Para você não ter que se submeter aos caprichos do Valdemar, do Kassab, do Ciro Nogueira. Isso, eu não estou entrando no mérito se eles estão certos ou errados. Estou só dizendo o seguinte, os partidos têm dono no Brasil. Mas isso aí não acabaria com os partidos políticos? Porque no momento em que você credibiliza e legitima as candidaturas independentes, você dá poder ao cidadão. Aí eu acho que não. É tudo que a política brasileira não quer. Aí eu acho que não. É justamente você dar um mínimo de concorrência aos partidos. Os partidos têm que se coçar um pouco para serem minimamente fiéis às propostas dos seus candidatos. Precisa de um livre mercado partidário. Precisa de um pouco de livre mercado, é isso mesmo. As pessoas têm que poder ter a alternativa de não se subjugarem a partidos. Então, mas nos Estados Agora, Unidos, eu queria perguntar aqui para o Ricardo... Caras avulsos não tem
força Mas eles podem política. concorrer, entendeu? Mas tem o direito. Eles podem concorrer. Aqui Não, você pode criou-se concorrer, uma mas- reserva de mercado. Não só nos Estados E para Unidos. concorrer, você tem que fazer o beijamão de faço. algum líder partidário. Inclusive, um detalhe interessante: nos Paulo. Estados Unidos tem 98 partidos registrados e ninguém reclama, porque não recebe um centavo de dinheiro público e não tem um segundo de televisão chamada gratuita. Então, eles que se virem. Tem o partido do meu querido Quarteirão, fica lá com pessoas. Eu quero fazer um adendo aí. Vai vir o USB aí, vocês já ouviram falar? É um novo partido que está no Tribunal Superior Eleitoral. Tem um aí em fase também, de criação. Eu achei Partido do sensacional. Corinthians, partido do O São Paulo. USB é União Socialista Brasileira, Brasileira. alguma coisa assim. Mas o Paulo, símbolo, vocês já imaginam qual vai ser. É um belo pendrive. Um dos Queria fazer uma maiores... pergunta para o Ricardo. Diferente aqui Vamos do... lá. Hoje, no Brasil, a gente tem definitivamente um problema seríssimo, que é você conseguir governar com essa quantidade de partidos. É humanamente impossível. Você falou aí, Salles, você tem razão. Os caciques, o fundo partidário. É bem possível que isso vá longe ainda. Não acredito que vai acabar nessa eleição ou na próxima. Acho que a gente vai ter mais umas 10 eleições ainda, com uma quantidade imensa de partidos políticos. E se você olhar lá, né, o livro dos partidos, você tem 80% que são muito iguais. Não tem um partido, a não ser, sei lá, um partido de esquerda, de direita, mas o resto é tudo igual. Mas hoje é muito difícil você estar lá, Ricardo, você tocar um projeto político com a quantidade de partidos que a gente tem no Brasil. Mas aí, esse é um problema. Mas aí eu volto nessa coisa. Não a gente tem que quantidade fazer de partidos. né? São as regalias aos partidos. Sim. Hoje, O problema é o custo. desses 30 e poucos que querem entrar, custo. se um partido conseguir se registrar, só por se registrar, ele passa a ganhar 100 mil reais por mês. Só porque existiu registrado. Se ele conseguir angariar um deputado, o fundo eleitoral lhe dá 3 milhões para fazer campanha. E se pegar um senador, são mais 15 milhões. Esse é o problema. É esse excesso de dinheiro público para ele. Salles, falando... Posso só fazer uma provocação ao Salles? No ano passado... De leve. Não, de leve. Uma leve anterior não foi tão de leve. Uma leve. Eu me lembro que no ano passado havia uma disputa entre Lula e Bolsonaro e quem não tomasse lado era tido como o isentão, certo? Ah, você é o isentão, você é o nem, é o sapatênis, aquela coisa toda. Então, não olha pro meu tênis. Então. Agora. Você é da turma do sapatênis. Não levanta essa bola. Não vem com essas bolas aqui. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte: se você está dizendo que não vai apoiar o Ricardo Nunes, não se enquadraria num isentismo? Não é a mesma coisa? Mudam apenas os essa nomes. Pergunta, se puder. Mudam Acho apenas muito boa, os Paulo. nomes. Porque, por exemplo, no ano passado... Mas ele não disse que não vai apoiar ninguém. Não, ele falou com todas as vezes, não vai apoiar o Ricardo Nunes. Não, mas não disse que não vai apoiar também ninguém. não vai apoiar o Boulos. Você perguntou se ele vai apoiar o Ricardo. Ele não disse se ele não vai apoiar ninguém. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Se ele não vai apoiar ninguém, ele é o isentão da direita. Não, ele não disse que não vai Ele não apoiar. vai apoiar o Ricardo. Ele foi direto, não vou apoiar o Ricardo. Não, mas Tem mesmo... uma lista ainda de candidatos. Vai apoiar a Tá, Tabata? Tem o Kim, Salles vai tem apoiar o Kim, a Tabata. tem o Boulos. O Boulos. É o próximo do MST agora. O Ricardo, inclusive, falou que a esquerda é melhor do que o centrão para governar São Paulo. De repente, o modo de dizer. Paulo, Ricardo, Aí é o seguinte, Diogo. eu tô vendo tanta coisa na Se possível, política. eu queria emendar a pergunta do Paulo, fala. porque eu acho que é muito importante responder ela. Muito claro o que ele perguntou. Mas se não apoiar o Ricardo nesse momento, o Ricardo Nunes, significa que você também não está apoiando o governador de São Paulo, que é um dos possíveis herdeiros do bolsonarismo nesse momento. Ou seja, você estaria contribuindo talvez para dividir um pouco mais um grupo que mais ou menos se juntou. Não seria isso? Não seria um risco ainda maior? Deixa eu te colocar uma coisa. Eu entrei para a vida política, comecei a participar há 17 anos atrás do Movimento em Direita Brasil, sempre as mesmas posições, direita, liberal, conservador. Então eu tenho um histórico de militância no Movimento em Direita Brasil, como secretário mais de uma vez, como ministro, como candidato de novo, candidato no novo e agora deputado federal eleito. Eu tenho um histórico absolutamente coerente das minhas posições. Então eu não preciso provar nada para ninguém. Todo mundo sabe que eu sou um cara de direita, não momentaneamente de direita ou oportunisticamente de direita para pegar o apoio do Bolsonaro, como está querendo fazer crer o Ricardo Nunes. Eu sou um cara conservador, tenho uma visão liberal da economia, nós todos nos conhecemos, eu, Paulo, você, nos conhecemos há muito tempo. Então, assim, eu não preciso provar nada para ninguém.
Um dos motivos pelos quais eu entrei na política, para além da visão ideológica, proposta de país, etc., da visão direita, liberal, conservadora, foi para uma outra coisa que eu reputo, isso muito importante, que é ir contra a corrupção. Por que nós temos um problema? Eu li ontem a pesquisa, ontem da Folha, dizendo que um dos maiores problemas, ou o maior problema na cidade de São Paulo, é a falta de segurança. As pessoas estão morrendo de medo. O dinheiro da saúde, os políticos profissionais roubaram. O dinheiro do transporte, roubaram. O dinheiro da moradia, roubaram. O dinheiro da educação, roubaram. Para além da má administração, o Brasil está na, desculpa a palavra, está na merda que está, graças ao que se rouba nesse país há 50 anos. E quem faz o roubo? É a turma do, vem aqui, vamos compor, me dá 2 secretarias, porteira fechada e tudo mais. Eu não vou apoiar um sistema, Diogo, eu não vou apoiar um sistema que é troca daquilo que eu mais abomino. Eu não quero, desculpa, eu tô fora. Mas aí vem a pergunta que o Paulo fez, que é muito importante. Eu acho que é mais nocivo. Ser isentão vai resolver? Não é ser isentão, eu tô simplesmente tentando mostrar à sociedade que é mais nocivo para a cidade de São Paulo, assim como o nosso estado, assim como o nosso país, você perpetuar essa visão mafiosa da coisa, de captura da máquina pública para fazer esquema, do que efetivamente você deixar um maluco como o Boulos ganhar a eleição e daqui a 2 anos ele está acabado politicamente. O que aconteceu com a Erundina? Vocês vão se lembrar, a Erundina... O Haddad é ministro da Economia hoje. Tudo bem. Mas não ganha para prefeito aqui em São Paulo nunca mais. Em São Paulo nunca mais. A Erundina... Graças ao desastre que foi Erundina, eu me lembro perfeitamente, depois do Jânio, né? Eu era menino, mas não era tanto assim. A Erundina fez o favor de transformar o PT num grupo leproso por 10 anos na cidade de São Paulo. Então, assim, se o Boulos ganhar e fizer um monte de besteira, que eu acho que eventualmente é o risco que a gente corre, eu te pergunto, é mais nocivo para a cidade de São Paulo continuar com todo mundo nessa baita zona, no transporte, no sistema de creche, né? É máfia de creche, é máfia de transporte coletivo, é máfia do lixo, é máfia da caçamba, é máfia do asfalto, é máfia do não sei o quê. Eu não estou nem pondo essa conta no Ricardo Nunes. Isso é um negócio que vem há anos e anos e anos. Só que a diferença é que essa turma não combate isso. Essa turma se acomoda com isso. E eu não me conformo em me acomodar. Eu já te respondo, mas eu quero só fazer um comentáriozinho com o Paulo. Eu tô achando que ele vai seguir o senador Jordano, hein? Não fala pra ninguém. Vai seguir o Jordano. O Salles, Jordano que tá crítico aí. Posso, Paulinho, uma? Por favor. Né? Salles, você foi um dos mais votados deputados do bolsonarismo, do PL, do grupo. E aí, quando a chave virou com o Bolsonaro, ele falou, não, vamos acolher aqui a ideia do Valdemar, vamos apoiar o Ricardo Nunes. Você não acha que você poderia negociar, não em troca de ministério, de cargo, dessas coisas que você falou, mas negociar em prol de uma candidatura ao Senado nas próximas eleições, que nós temos 2 vagas, e de repente você, já não estando mais no jogo da prefeitura, não poderia, mesmo insatisfeito, se retirar, evitar as críticas, deixa o PL com o Bolsonaro e com o Nunes, e com um acordo de, então eu quero vir para o Senado, já que tem essa grande chance nas próximas eleições? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Há 2 semanas atrás, quando teve aquela confusão na CPI, da história de tira a maioria, tal, etc., teve uma reunião que eu não fui chamado, né? Na casa do Lira. Na casa do Lira e tal, o pessoal não, chama fulano, chama Beltrano, chama ciclano. O Salles não. Por que o Salles não? Qual foi a explicação que a turma deu? Saiu em off aí. O Salles é muito duro, o Salles não negocia. Eu não negocio. Desculpa, não vou negociar. Com coisa errada, eu não negocio. Eu não vou ser conivente com a escolha pela reeleição de uma candidatura que representa tudo que eu não quero. Eu não estou nem entrando no mérito do Ricardo, não poderia entrar aqui e tal, mas eu estou dizendo o seguinte, o que ele representa, a continuidade desta lógica de centrão, que aparelhou a saúde, a educação, o transporte, o lixo, o asfalto, não sei o quê, a cidade está na merda que está graças a isso. Desculpa, eu não vou compactuar com isso. Ah, mas fica quieto e troca pelo Senado. Não me interessa trocar pelo Senado. Trocar minha dignidade pelo Senado não me interessa. Se eu tiver que ser candidato ao Senado, eu vou ser, mas não vai ser negociando a minha dignidade. Não vou, desculpa, não vou. Não vou ficar quieto e ir pro palanque aplaudir uma pessoa, ou um grupo, ou uma maneira de enxergar a cidade, que eu não concordo, até porque a cidade está um lixo. Se a cidade tivesse ótima, eu ia dizer, não, ele não é do meu grupo político, ele tem uma outra visão, mas a cidade está do cacete, então vamos apoiar o Ricardo Nunes. A cidade está um lixo. Quer dizer, nem isso ele tem para mostrar. Agora, só fazer uma pergunta, Marcinho, como é que está o teu relacionamento com o Tarcísio? Porque o Ricardo Nunes deve ser o candidato do Tarcísio. O Ricardo Nunes é o candidato do Tarcísio. O Tarcísio,
o governo dele tem muitas qualidades, está fazendo muita coisa positiva. Ele é um cara sério, no sentido de competente, entende? Mas o Tarcísio, foi o que eu disse na reunião de ministros, na reunião do PL lá atrás, o Tarcísio não é um candidato da direita. Aliás, como a maioria dos militares não tem essa visão de direita e esquerda, eles são muito funcionais. Eu acho até uma característica dele que permite, inclusive, que tenha as articulações que tem e tal. Então, assim, não é de todo ruim a constatação de que ele não é de direita. Só que ele prefere, certamente prefere, como eu já sabia que preferia, o Ricardo Nunes. É um cara que faz tudo que o Tarcísio quer, não contesta nada. Quer dizer, ele tá lá meio que de auxiliar do Tarcísio. Eu não sou ser auxiliar de ninguém, nunca, não é meu perfil. Eu sou uma pessoa que defendo, como sempre defendi, desde 2006, repito aqui, há 17 anos, defendo as minhas ideias. Eu não vou ficar sendo o burrico de presépio de quem quer que seja. Eu não vou, desculpa. Fala, Marchô. Tem uma pergunta